Olá, nesse vídeo a gente vai ver o teorema da transformada da integral, então dando continuidade aí aos teoremas de transformada. Nesse caso aqui, olha, no vídeo anterior nós fizemos a transformada da derivada da função, agora a gente vai fazer a integral da função, depois vocês vão entender como é que a gente vai usar essas coisas. Aí nós temos aqui uma função contínua por partes, que nós já definimos anteriormente o que é. Eu vou dizer que a transformada da integral de uma função, observa que aqui eu mudei, né, para tal, porque a gente tem um dos limites de integração como sendo t. Eu vou dizer que isso daqui, usando a definição, tá, gente, é f de s sobre S. Essa daqui eu não vou demonstrar não. Algumas eu demonstro, outras não, para vocês pegarem o jeito de como que a gente pensa, né? Então, o que que a gente tem aqui? A integral da f de tal me leva na f de s sobre s. Então, eu posso dizer que a transformada inversa de f de s sobre s volta na integral de 0 a t da f de tal de tal. Então, é mais uma ferramenta para a gente encontrar aí as transformadas das funções, as transformadas inversas, usando, de repente, esse teorema, quando for útil, né? Por exemplo, se eu tiver aqui, olha, vamos supor que eu queira encontrar a transformada da integral de 0 a t. Isso aqui é meio direto, só para vocês entenderem como é que aplica o teorema. É elevado a tal de tal. Essa daqui é a nossa f de tal. O que que a gente viu? Que a transformada da integral é a f de s sobre S, né? O efeito que a transformada tem na integral é dividir a função de S por S. Então, o que que a gente vai fazer? Se essa daqui é a minha f de tal, vamos grifar isso daqui, ó. Eu tenho que isso daqui é a f de tal. Então, nós temos f de tal é igual a e elevado a tal. Então, quem vai ser a f de s? A gente tem que ir lá na tabela, como eu disse, a tabela tem que estar sempre em mãos, né, para a gente poder ver quem são essas funções, sem precisar encontrar. Então, nós vamos lá na tabela, e elevado a t, nós temos na tabela. Na hora que eu aplico a transformada, dá 1 sobre S menos A. S menos A. Essa é a nossa f de S. Então, essa transformada aqui vai ficar assim, olha. Vai ficar f de S, segundo o que nós vimos aqui, né? F de S sobre S. Então, vai ficar 1 sobre S menos A sobre S, que vai nos dar 1 sobre S menos A. Então, a transformada dessa integral é 1 sobre S menos A. Isso para S maior do que A, que é o que nós temos aqui que sai da tabela, tá certo? Não é muito assim que a gente vai usar esse teorema. Ele vai ser mais útil na hora de achar a transformada inversa, porque o que que a gente viu lá na hora de aplicar na EDO? Você aplica o teorema da derivada, né, da transformada da derivada, e aí você reduz a uma equação algébrica. No caso, lá nós encontramos a x de s, e depois a gente tinha que usar a transformada inversa para achar a x de t. Então, é nessa hora que é útil. Então, vamos supor, ó, se eu tiver aqui exemplo, vamos botar esse aqui como sendo exemplo 1. Então, se eu tiver exemplo 2, vamos fazer a transformada inversa. Vamos supor que lá na hora de fazer EDO, eu tenha chegado na função, por exemplo, 1 sobre S menos 3. Eu quero encontrar, essa daqui é a minha f de S, eu quero encontrar quem é a f de t, relacionado a isso.
A gente pode usar frações parciais, igual nós fizemos no exemplo do vídeo, de algum vídeo passado, e aí escreveria isso aqui como sendo A sobre S mais B sobre S menos 3, encontra A, encontra B. Nós temos tanto o A sobre S, né, na tabela, e o B sobre S menos 3 também, esse A e esse B constantes. Então, sairia usando frações parciais. Ou um outro jeito de sair, aí é uma outra ferramenta, e aí é a escolha de vocês, o que vocês vão usar, é usar a transformada da integral. Então, o que, que nós vimos? Olha, essa transformada aqui é a mesma coisa que a transformada inversa, né? Eu posso escrever de 1 sobre S menos 3 sobre S. Então, observe que a gente está exatamente nessas condições aqui, olha, da transformada inversa, tá vendo? F de S sobre S. Aí, quem que é a transformada inversa? Vai ser a integral de 0 a t da f de tal. Se essa daqui é a minha f de s, então nós temos, olha, essa daqui é a minha f de s, nós temos f de s igual a 1 sobre s menos 3, implica que a f de t, de tal, né? Como a gente vai usar de tal ali, vou colocar de tal. A f de tal, aí você vai na tabela, é igual a e elevado a 3 tal. Logo, aqui vai dar integral de 0 a t, de e elevado a 3 tal, então de e elevado a 3 tal, de tal. E aí eu resolvo essa integral. Então, isso vai nos dar. Aqui eu vou fazer um balãozinho só para separar, né, as funções que nós estávamos encontrando. Ó. Daí eu posso continuar aqui mesmo nessa tela. Então, a gente tem aqui, né? Ai, gente, esse f de s não tá não, desculpa. Deixa eu só arrumar aqui. O f de s é outra coisa, né? É 1 sobre s menos 3. Então, fica assim. Aqui, tá? Isso. Esse daqui é o f de s. Muito bem. Aí, nós vamos resolver essa integral. Então, isso vai nos dar integral de e elevado a 3 tal, sai por substituição simples. Vai dar 1 terço de e elevado a 3 tal, com o tal variando de 0 a t, que vai dar 1 terço de e elevado a 3t menos 1 terço de e elevado a 0, que é 1. Então, dá 1 terço. Ou seja, essa é a função de t que está associada a essa função de s aqui pela transformada de Laplace. Vamos fazer mais um. Exemplo 3. Vocês estão vendo? É mais uma ferramenta para a gente trabalhar aí quem é a função de S associada à função de T e vice-versa, né? Então, o exemplo 3, vamos fazer assim, ó. Eu quero a transformada inversa. Então, de novo, vamos supor lá que ao encontrar o x de S, f de S, sei lá, tem aparecido um S quadrado S menos 3. Então, olha, usar frações parciais é uma opção, né? Você faria A sobre S quadrado, aí você teria lá raízes repetidas, multiplicidade 2 no caso aqui, né? Então você abre isso aqui em frações parciais e faz por frações parciais, ou uma outra opção é a gente usar a transformada da integral. E aqui a gente vai usar o que nós fizemos no exemplo 2. Olha, eu poderia escrever que isso daqui é a transformada inversa de 1 sobre S menos 3 sobre S. Aí a nossa f de S agora é tudo isso daqui que nós fizemos no exemplo 2. Essa daqui
é a minha f de s. Eu tenho a f de t associada a ela, né? O que nós encontramos lá atrás? Para f de s igual a 1 sobre s menos 3, nós temos que a f, vou colocar de tal, porque a gente vai fazer a integral em tal, vai ser, nós encontramos o quê? Aqui, ó, para 1 sobre s menos 3, a função é essa. 1/3 é 3 tal, então vai dar 1/3 é 3 tal, menos 1/3. Então, menos 1/3. Essa daqui é a f de tal. É essa função aqui que eu vou integrar em relação a tal. Então, nós temos para essas f's aqui, eu vou obter aqui, que isso aqui é igual a integral de 0 a t, então, da f de tal, que é 1/3 é 3 tal, menos 1/3 de tal, e aí eu integro essa função em relação a tal. Isso vai nos dar 1/3 aqui é constante, né? Aqui eu uso substituição simples, vai ficar 1/9 é 3 tal, menos 1/3 de tal. A gente tem essa primitiva. Isso com o tal variando de 0 a t. E aí a gente aplica o teorema fundamental do cálculo, que vai dar 1/9 é 3t, então vai ficar aqui 1/9 é 3t, menos 1/3 vezes t, certo? E depois, menos no zero, vai dar, aqui dá 1, né? Quando tal for zero, então vai ficar menos 1/9, menos 1/9, e quando tal for zero aqui, essa parte zera. Logo, a f de t associada a essa função de s, 1 sobre s quadrado, s menos 3, s quadrado s menos 3, é dada por 1/9 é 3t, menos 1/3 de t, menos 1/9, tá bem? Então, é assim que a gente usa o teorema da transformada da integral. É uma possibilidade de você, de repente, se não quiser fazer aquelas contas de frações parciais, aí você opta por fazer a integral. E tem que ponderar lá o que é melhor ser feito em cada exercício, né? Depende da integral que vai aparecer, depende de algumas coisas. Tá bom, gente? Então, muito obrigada.